Esse podcast é destinado ao componente curricular Fundamentos Sócio-Históricos da Educação, ministrado pela professora Maria Antônia Ferreira Andrade e será apresentado pelos alunos Andressa, Gustavo e Amanda, respectivamente. O período da educação brasileira que se designa republicano é proveniente dos ideais do iluminismo e do positivismo, em que começa-se assim uma nova época da história do Brasil, fazendo com que o pluralismo religioso e a diversidade cultural ganhassem destaque dentro da sociedade brasileira, de modo que o ensino religioso passa a ser repensado no que se refere à sua estrutura, a fim de poder seguir os ideais republicanos. A partir da proclamação da República em 1889, é instituída a separação oficial entre a Igreja e Estado, a laicidade do ensino, a liberdade de culto e o reconhecimento da diversidade religiosa, movidos pelos princípios do Estado plural e moderno. Em razão disto, nesse período, as denominadas convergências secularizadas existentes no Império foram assumidas pelo novo regime, constituído através dos ideais positivistas que, no campo educacional, instigaram a conservação da escola leiga, gratuita, pública e obrigatória. É válido mencionar que este período não se diferencia dos demais, pois a educação cabia à tarefa de ajudar a formação de novos comportamentos, espalhando novos padrões morais e intelectuais, apontando a construção de uma unidade nacional em torno do projeto republicano, no sentido de retirar o Brasil da decadência educacional, gerando seu desenvolvimento e progresso industrial. Os liberais republicanos encontram resposta na ideologia positivista criada pelo filósofo francês Auguste Comte, nascida na Europa com a finalidade de instigar o progresso das ciências experimentais, propondo deste modo uma reforma conservadora e autoritária, ao mesmo tempo inovadora. A ideologia positivista percebia que a mãe devia ser o primeiro agente a educar os futuros cidadãos, ensinando-lhes hábitos de boa conduta e higiene. Durante a transcorrência do período republicano, diferentes reformas foram geradas com o intuito de melhorar a estrutura do ensino primário e secundário, sem atingir os privilégios do ensino superior e sem criar uma real estrutura para o ensino primário designado às camadas populares. A educação positivista foi bem conservadora e reacionária, cultivou o controle ideológico sobre a sociedade através de fiscalizações e autorizações. Foi inserida no currículo a disciplina Educação Moral e Cívica para o ensino primário e secundário, e cabia à escola a preparação de indivíduos para atuarem a política e a administração. Neste período, também existe o interesse de se acabar com todo o pensamento imperial reinante até então, por meio da fixação do positivismo no discurso do indivíduo que propagou. Em território brasileiro, o novo regime político era preciso, além da justificação racional do poder, a fim de regularizar a república, estabelecer uma relação baseada em valores que demonstrassem permanecer decisivamente harmonizado com as modificações trazidas pelo mundo moderno. Diante desse contexto, surgem então dois elementos paralelos na educação brasileira. O público, que apesar de permanecer sob controle do Estado, ainda não tinha estrutura ampliada para fornecer uma educação sólida, deixando a desejar, por não ter uma política educacional sustentável, e o particular, de caráter quase que unicamente confessional, e este dividido em dois sistemas: católico para a religião cristã católica e protestante para diferentes denominações protestantes, dentre eles metodistas, presbiterianos, luteranos, anglicanos, batistas, adventistas e entre outros, que se fortalecia com a enorme quantidade de imigrantes que buscavam conservar seus filhos sob a guarda da fé que seguiam. No início do período republicano, o jurista Rui Barbosa elaborou o texto para a Assembleia Constituinte, a fim de que a nação brasileira seguisse os princípios da Constituição Americana, favorecendo ao Estado a livre opção religiosa e permitindo que as tradições religiosas pudessem organizar suas próprias identidades. Neste sentido,
Pretendeu-se ainda que o ensino fosse para todos, universalização da educação, mas tal fato só foi possível após a Revolução do século 30, com o apoio do Manifesto de 1930 e pela Constituição de 1934, que sugeriu um Plano Nacional de Educação. É importante destacar que Rui Barbosa sancionou, através do Decreto 119-A, de 7 de janeiro de 1890, a separação do Estado com a Igreja Católica, abolindo desse modo o padroado, e ainda impedindo os órgãos e autoridades públicos de emitirem leis, regulamentos ou atos administrativos que instituíssem religião ou a proibissem. E também estabeleceu total liberdade de culto e religião aos cidadãos e todas as confissões, igrejas e reuniões religiosas. Outro fato importante desse período em estudo foi a elaboração da Lei Orgânica do Ensino Secundário e do capítulo sobre a educação da Constituição de 1946, em que propôs que as famílias ou responsáveis dos estudantes teriam que indicar no ato da matrícula a participação ou não nas aulas de ensino religioso. Em síntese, podemos dizer que a educação brasileira, no período denominado Brasil República, nunca foi prioridade dos governantes, uma vez que o sistema educacional brasileiro, desde o período jesuítico até a Primeira República, se solidificou de maneira dualista, pois sempre houve uma escola para os pobres e uma escola voltada para a formação dos governantes. Esse foi o nosso podcast. Muito obrigada por escutar.